E aí, pessoal? Na última aula a gente relembrou como nós poderíamos calcular o deslocamento em estruturas isostáticas através da equação da linha elástica. A equação da linha elástica, por se tratar de uma equação diferencial, nos permitia obter uma solução contínua para o problema. Como assim? No caso dos deslocamentos de uma viga biapoiada, nós conseguimos, através da resolução da equação diferencial de equilíbrio, obter uma função que descrevia os valores dos deslocamentos ao longo de qualquer posição da viga. Portanto, em qualquer ponto, o deslocamento seria conhecido a partir da equação final. Entretanto, pessoal, nós já vimos anteriormente que na análise estrutural nós não precisamos saber necessariamente a solução em todos os pontos ao longo da estrutura. Primeiro, em termos de projeto, nosso interesse é identificar os pontos onde esses esforços são críticos, isto é, onde eles assumem os valores máximos. Segundo, se nós conhecermos a resposta da estrutura em pontos específicos, a gente consegue ter uma representação do comportamento completo da peça a partir de uma interpolação que pode ser exata ou aproximada. Vai depender, é claro, da característica do método. E aí, nesses casos, os conceitos de trabalho e energia são extremamente úteis. Então, quando nós íamos traçar um diagrama de um momento fletor de um pórtico, por exemplo, nós encontrávamos as soluções nodais e, a partir dessas, nós ligávamos os nós a partir de curvas com ordem e concavidade condicionada ao tipo de carregamento. Portanto, na análise estrutural, nem sempre se justifica a gente buscar uma solução contínua e, portanto, nem sempre nós somos obrigados a utilizar a equação da linha elástica para obter essas soluções. Em resumo, nós vamos ver ao longo desse curso que se nós conhecermos as soluções nodais das estruturas usuais, a gente consegue obter de forma exata a solução no interior de cada um desses elementos. À medida em que é ampliada a complexidade das estruturas, no que diz respeito ao carregamento, à geometria ou às condições de contorno, é conveniente a gente recorrer a métodos baseados no equilíbrio de energia, ao invés de trabalhar com métodos baseados no equilíbrio de forças e de momentos atuantes no corpo. Isto é, ao invés de trabalhar com a mecânica newtoniana, que trabalha com grandezas vetoriais, como forças e momentos, a gente vai passar agora a trabalhar com a mecânica lagrangiana, que trabalha com grandezas escalares, como trabalho e energia. Esses métodos energéticos, eles são utilizados para encontrar soluções discretas. Então, ao invés de encontrar uma equação que descreve o deslocamento ao longo de todo o comprimento do elemento, a gente vai encontrar o deslocamento em pontos específicos da estrutura. No caso de buscar soluções contínuas, que não será o foco nessa disciplina, os conceitos de trabalho e energia também podem ser utilizados, mas essas soluções são obtidas de maneira aproximada. Os métodos numéricos mais utilizados na análise estrutural são baseados em métodos de energia, como, por exemplo, o método de Rayleigh-Ritz ou o método dos elementos finitos. Só por curiosidade, pessoal, o método dos elementos finitos, que é hoje, sem dúvidas, o método de análise estrutural mais difundido no mercado mundial, tem sua formulação baseada no conceito de que, no equilíbrio, o campo de deslocamentos leva a energia potencial a atingir um valor de mínimo ou de máximo. Bem, mas isso é um conceito mais avançado que, se der tempo, a gente aborda no final do curso. Nesse primeiro momento, eu só quero que vocês tenham em mente o seguinte: a equação da linha elástica, por ser uma equação diferencial, nos trazia uma solução contínua, enquanto os métodos baseados em energia, que nós vamos aprender nesse curso, nos trarão soluções discretas, muito embora eles possam ser utilizados para obter soluções aproximadas de problemas contínuos também. Agora, pessoal, vamos relembrar o conceito de trabalho que vocês viram lá na física. Para tanto, vamos imaginar uma barra prismática, ou seja, uma barra de seção transversal uniforme, com um comprimento L, presa em um dos lados, e no outro lado ela vai estar submetida a uma força que será aplicada gradualmente de 0 até atingir um valor máximo P. No instante em que a carga atingir o seu valor máximo P, a barra terá um alongamento máximo delta. Enquanto a carga vai sendo aplicada, a barra vai se alongando e, por conseguinte, estará sendo gerado trabalho. Lembrando lá da física que uma força realiza trabalho quando ela provoca no corpo um deslocamento que está na mesma direção dessa força. E a quantidade de trabalho, que é medida em joules, é dada pelo produto entre a força e esse deslocamento.
Então, para encontrar o trabalho realizado pela força nessa situação que nós estamos analisando, ou seja, de uma carga que é aplicada de maneira gradual, a gente precisa saber como essa carga está variando. Essa informação, em geral, é extraída por um diagrama de carga versus deslocamento. A resposta da barra ao carregamento, isto é, a forma como esse deslocamento irá aumentar à medida em que eu aumento o carregamento, depende, obviamente, das propriedades mecânicas do material. Cada material reage de uma maneira diferente. Então vamos imaginar um comportamento genérico, tal como ilustrado a seguir. Então, conforme pode ser visto na ilustração, a relação de carga e deslocamento é não linear. Isto é, o deslocamento não aumenta proporcionalmente com a carga, para esse caso que eu estou apresentando. Vamos imaginar um valor de carga P1, que é qualquer valor de carga entre 0 e P. E ΔI será o deslocamento associado. Se nós atribuirmos um incremento de carga dP1, será produzido também um incremento de deslocamento dΔI. Nesse caso, o trabalho realizado pela carga durante esse incremento no alongamento será o produto da carga pela distância através da qual ela se move. Isto é, o incremento do trabalho será igual a P1 dΔI. Ou seja, o trabalho total será igual a integral de 0 até o deslocamento máximo de P1, que é uma força P qualquer, entre 0 e P, vezes dΔI. Em termos geométricos, o trabalho realizado pela carga é igual à área da curva carga versus deslocamento. Isto é, o trabalho total realizado pela carga, enquanto ela aumenta de 0 até o valor máximo P, é a soma de todas essas faixas. Conforme eu já comentei, a relação carga-deslocamento depende do material. Contudo, em geral, as estruturas são dimensionadas assumindo que o corpo vai permanecer dentro de um regime elástico nas condições normais de utilização. Se o material da barra segue a lei de Hooke, isto é, se ele se comporta de maneira linear elástica, a curva da carga versus o deslocamento vai ser uma reta, tal como apresentado nessa figura. Sendo assim, para esses casos, o trabalho das forças externas será igual a integral da curva carga vezes deslocamento, que é um triângulo. Ou seja, a área será 1/2 de P vezes delta. De maneira similar, um momento vai realizar trabalho quando causar no corpo um deslocamento rotacional ao longo da sua linha de ação. Isto é, se aplicarmos um momento nessa peça, será gerada uma rotação em relação ao eixo, e o trabalho de um momento para materiais com comportamento linear elástico será igual a 1/2 do momento vezes o ângulo de rotação. Então, agora que nós relembramos esse conceito de trabalho, vamos falar de energia de deformação.